ver o que diz aí o goleiro corintiano, né? Depois dessa eliminação. Bora, Cássio chegando aqui. Cássio, com relação ao jogo, um primeiro tempo muito ruim do Corinthians, ele mascara a diferença? Os vídeos cedidos está em parceria com a Central do Timão, que faz um trabalho belíssimo aí. Ó. Você pode ver que os vídeos estão na vertical, porque eles fazem um trabalho top. Hoje de Corinthians na Instagram, Quai, TikTok. Bora, Cássio chegando aqui. Cássio, com relação ao jogo, um primeiro tempo muito ruim do Corinthians, ele mascara a diferença técnica entre Corinthians e São Paulo? Quem se baseia só pelo primeiro tempo? Sua opinião, por favor, Cássio. É jogo de mata-mata, né? Jogos de poucas... jogos equilibrados. Infelizmente a gente fez um primeiro tempo bem abaixo, acabou tomando 2 gols. Não conseguiu, melhorou o segundo tempo, mas não o suficiente para a gente ir em busca do gol da vitória e a gente acabou sendo eliminado, uma eliminação dura, uma eliminação que dói. A gente perdeu a eliminação, poderia chegar novamente a uma final de Copa do Brasil, não aconteceu e é triste, hoje é dolorido, mas nós temos mais 2 competições, tem a Sul-Americana, tem o Brasileiro, que a gente tem que reagir em busca, subir na tabela, a maior posição possível, e a Sul-Americana a gente está na briga pelo título ainda, então olhar para frente, ver o que a gente errou, aprender com os erros, aprender com a eliminação e tentar melhorar para as próximas competições. Ô Cássio, por ser um título que você ainda não tem na sua vitoriosa prateleira, tem uma dor diferente? Não, acho que é ser eliminado, né? Ano passado a gente ficou tão perto de chegar nesse título e acabou não chegando, a semifinal. Eu quero ganhar título do Corinthians, voltar a ganhar título do Corinthians. Independente do título, se eu ganhei ou não ganhei, a gente tem que ganhar título em busca de títulos. É dolorido você cair numa semifinal, independente do adversário, é sempre dolorido você perder numa fase dessa. Mas tem que seguir em frente, cara. Tem que pensar nas próximas competições. Cássio, o professor Luxemburgo falou que o Corinthians entrou num ritmo abaixo, os jogadores entraram num ritmo abaixo. Você consegue identificar o porquê? Não sei, a preparação foi toda feita, a gente acabou não conseguindo fazer um grande primeiro tempo. Lógico que agora, com a eliminação, com a derrota, se cria isso ou aquilo, mas acho que nesses momentos, assim como a gente ganha, perdeu todo mundo, tem que seguir em frente, nós temos que evoluir, quando ganha a gente também ganha em conjunto, então sofrer, o momento vai sofrer pela eliminação, pela derrota, mas tentar dar uma resposta já no sábado. A gente já tem um jogo do Brasileiro no sábado e focar na próxima partida. Cássio, Luxemburgo ultimamente ele vem falando que o principal objetivo do Corinthians é chegar a uma vaga na Libertadores via Brasileiro. Só que o Corinthians ainda está vivo na Sul-Americana, em frente a Estudiantes na semana que vem. Queria saber para você se o foco do Corinthians deveria ser nas Copas, na Copa, né, na Sul-Americana, tentar chegar à final, tentar levantar uma taça, ou se manter ali no Brasileiro, brigar por uma vaga na Libertadores. Olha, eu acho que as 2 competições, cara. A gente tem que brigar pelas 2 posições para fazer o melhor nas 2 competições. Creio que tem time para disputar nas 2 competições, para disputar a Sul-Americana e evoluir no Campeonato Brasileiro. A gente começou muito mal no Brasileiro e está tendo uma crescente muito boa. A gente vinha de 11 partidas sem derrota e é continuar, cara, continuar trabalhando, é dolorido, assim como nós passamos uma fase ruim lá atrás, que a gente não conseguia resultados positivos. Essa derrota aí nós temos que tentar o mais rápido possível estancar essa ferida, fazendo um grande jogo no sábado e voltar a ganhar. Do teu ponto de vista, Cássio, do teu ponto de vista, onde o São Paulo foi superior Cara, é difícil ver o time de São Paulo, é um time muito organizado, é um time que desde o primeiro minuto implementou um ritmo forte no jogo. A gente acabou não conseguindo jogar tanto no primeiro tempo. Eles foram melhores que a gente no primeiro tempo e conseguiram fazer o gol. Depois se defenderam muito bem, se protegeram bem, deram poucas oportunidades pra gente e a gente acabou sendo eliminado. Essa distância longa de datas, né, do primeiro para o segundo confronto, prejudicou um pouquinho? O calendário, todo mundo sabe que é o calendário assim, até a gente tem um jogo atrasado do Brasileiro por conta do calendário. Não adianta a gente ficar achando desculpas. A gente acabou sendo eliminado, é dolorido, é ruim, creio que todo mundo está muito chateado com uma eliminação, mas nós temos que reagir rapidamente nas próximas partidas e conseguir os resultados. Yuri. Aí o goleiro Cássio, cara, eu
Eu não acho que o Cássio tem que sair do Corinthians por causa dessa derrota. Também não podemos achar que tudo está acabado. O Cássio é decisivo. Hoje ele fez algumas boas defesas. A gente vai ter a nota dos jogadores. Eu não estou aqui passando pano para o Cássio, não. Mas eu acho que é exagero falar que o Cássio não presta. A gente tem que tomar esse tipo de cuidado, tá? Agora, o Carlos Miguel tá pedindo passagem? Tá pedindo passagem, isso é outra história, entendeu? Então, agora, em relação ao jogo de hoje, também não dá para dizer que o Cássio foi culpado, né, de alguma coisa, porque não foi que fez, né, fez algumas defesas, aquela do Calheri, por exemplo, na cara do gol. Enfim, tem outros jogadores aí para a gente, né, querer longe, né, do Corinthians antes do Cássio, né? Daqui a pouco aí as notas dos jogadores, vocês querem agora ou quero ouvir um pouquinho do professor? Só para vocês saberem como é que foi o professor um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho do professor, tá? Só para vocês saberem como é que o Lucha disse na coletiva. Não é a coletiva toda não, tá? Uns 3 minutinhos aí, 4 minutinhos, só para vocês avaliarem aí o que disse o professor. Derrota nunca é bom, mas traz aprendizados, né, Lucha? Qual a lição que o elenco do Corinthians leva hoje na bagagem, pensando no outro mata-mata da temporada, que é a Copa Sul-Americana? A derrota, ela tem que doer. Se ela não doer, não aconteceu nada, né? Então o vestiário está mudo, tá murcho, normal, né? Tá doendo. Mas eu fui muito sincero para vocês, né? Nós chegamos na Copa do Brasil, ninguém imaginasse que nós chegássemos na semifinal, nós conseguimos chegar, mas eu tenho a preocupação minha de nós conseguimos caminhar numa coisa que eu acho fundamental para o Corinthians, o Campeonato Brasileiro. Já falei desde o início do Campeonato Brasileiro. Nós perdemos uma classificação agora para a final, então nós não podemos tirar um mérito dos jogadores que chegaram a essa disputa de semifinal. Temos a Sul-Americana, que nós podemos agora ter mais espaço para trabalhar, focarmos um pouco mais nela, já tinha focado já na maneira de dividir o elenco, agora focávamos um pouco mais e crescendo no Campeonato Brasileiro. Infelizmente não deu para a gente poder avançar na Copa do Brasil, e eu vou dar os méritos ao São Paulo, que jogou um grande jogo de futebol hoje. Vanderlei, boa noite. Bruno Faria. Luxemburgo, aqui, boa noite, Rafael Jacobete da Rádio Crack Neto. A pergunta por que o Wesley não iniciou a partida jogando? Se foi seu melhor jogador dentro de... Olha a pergunta do Wesley. Por que o Wesley não iniciou a partida e entrou na etapa complementar, já que foi o melhor jogador seu dentro de campo? Não estou conseguindo entender o que você está falando. Por que o Wesley não iniciou a partida? Cara, eu optei pelo segundo tempo, cara. Faz parte. A estratégia que eu criei, sabendo que o São Paulo ia vir para cima da gente, né? Então teve um time mais marcador, mas com saída, só que nós não conseguimos sair. Porém, a diferença foi o jogo, não o Wesley. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20 no jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Então, essa fez a diferença. Então, aquilo que eu pretendia, levar o jogo para o segundo tempo, para poder expor o São Paulo, os contra-ataques nossos, se você perder 2-0, mudou. Nós ficamos dispostos ao contra-ataque. Mas o segundo tempo foi totalmente bem, nós tivemos até possibilidades, um domínio a partir dos 25 minutos, 25 minutos, normal que o São Paulo se retraiu um pouco mais, e nós fomos um pouco mais para frente, e conseguimos algumas situações, mas aí jogar só um tempo numa decisão é muito pouco. Mansinho, hein, respondendo do Wesley. O Corinthians sentiu o jogo, principalmente no primeiro tempo, os jogadores? A diferença foi, eu já falei, o São Paulo estava a 200, nós estávamos a 20. Não tem nenhum problema falar isso, não, porque não é passar a responsabilidade, é um jogo de decisão. Você tem que ver que o São Paulo jogou com uma intensidade forte e nós não conseguimos sair jogando e dar intensidade, uma marcação mais encaixada, nós não conseguimos marcar. Então o São Paulo mereceu o resultado no primeiro tempo e soube trabalhar bem o segundo tempo para poder segurar a vantagem. Colorida, mas alguns pontos chamaram a atenção de forma positiva do seu time hoje, como principalmente mais uma vez o Wesley, jogando do lado esquerdo. Queria saber a avaliação que você faz da evolução desse garoto. Como é que ele está? Já está a ponto de ser titular? Está muito longe disso? Até para entender a questão desse jogador. E o Lucas Veríssimo, dos próximos jogos, já está na parte física ideal para ficar à disposição? Hoje eu fiz uma situação que não era programada. Como eu conversei com o Bruno Mendes, eu quis ficar só com um zagueiro no banco, que era o caso do Caetano. De repente podia precisar de
necessidade qualquer, então eu fico melhor do que eu queria, mas está programado um jogo de treino amanhã, está preparado no final de semana, jogar, já está com a gente, está programado, né? E o outro foi o Hélio, né? O Hélio é um jogador que eu vejo um potencial dele muito grande, mas as tomadas de decisão ainda deles são um pouco equivocadas. Na hora que ele é para ele, por exemplo, eu quero que ele faça gol. Eu quero que ele faça gol, tem que acostumar com gol. Uma jogada do Renato, que o Renato entrou pela direita, ele tinha que fechar. E ele continua aberto. Ele tem que perceber isso dentro do jogo de futebol. É um jogador de muita qualidade, tem que perceber que quando o Renato já chegou ali, não adianta ficar aberto na ponta esquerda. Ele tem que fechar. E a bola postou a pequena área ali. Né? Passou cruzada ali. Então, quer dizer, isso é uma coisa que ele vai pegar. Agora, que ele está evoluindo, você não quer que ele está evoluindo. Ele já chegou agora, no passado, mesmo ele fazendo aquele gol contra o Curitiba. Mas você pode ver que depois do gol ele toma algumas decisões equivocadas, não volta para preencher espaço, né? Esse jogo ele já foi um pouco mais, também tomou algumas decisões ainda que ainda não é aquele, mas é um jogador que eu vejo assim, ele com um futuro brilhante, a partir do momento que ele suportar mais a parte física, que ele passar mais afogado dentro do jogo, mais abafado, fadiga, ele suportar ir para frente, para trás, para puxar a jogada, que é um jogador que no 1 contra 1, até 2 contra 1 ele consegue. Então eu acho assim, entrou bem, mas ainda falta alguma coisa, mas ele é um jogador que promete muito. Promete, mas ele não gosta, né? Vocês não acreditam. Eu vou colocar agora o melhor de todos. Fica vendo quem vai entrar aqui agora. Fica vendo quem vai entrar aqui agora. Hein? Coletiva de Duílio Monteiro Alves. Agora, para vocês aqui, né? Em parceria Paulo, com a Lucas Moura e também o Rames Rodrigues. O Corinthians não conseguiu repor sua principal peça, que era o Roger Guedes. Você acha que faltou realmente essa parte do planejamento de repor o camisa 10? Não, acho que não. O Matias Rojas está aí, não vinha jogando por causa de uma lesão, tinha feito apenas 3 jogos, 2 jogos e meio. Tem muita qualidade, hoje nós vimos, né, de novo, infelizmente. A gente tem que entender o que aconteceu, né? A gente vinha de 8 vitórias e 3 empates, então não é o time que não é bom, o planejamento, o elenco. A gente vinha fazendo 3 campeonatos, estamos na quartas da Sul-Americana, infelizmente hoje fomos eliminados numa semifinal. E o time vem melhorando no brasileiro e tem que melhorar ainda muito. Então a gente tem que saber analisar, não entendo assim, é aquela história do resultado, né? Se ganha tá tudo bem, é o São Paulo que teria contratado errado, jogou dinheiro fora porque foi eliminado. Então a gente falar depois do resultado é sempre assim, nós perdemos, mas existe um trabalho e a gente tem que continuar, né? A gente tem 2 campeonatos agora e dá para focar nos 2 agora, já que infelizmente fomos eliminados hoje. Ô Duílio, sobre o jogo hoje, queria que você fizesse uma análise. O que faltou para o Corinthians? O Luxemburgo falou até que o São Paulo entrou com mais intensidade, mais pegada assim. O que, na sua opinião, faltou para o Corinthians? Faltou exatamente isso, no primeiro tempo principalmente, né? O Corinthians não jogou e o São Paulo acabou fazendo o resultado que era necessário para eles já no primeiro tempo. No segundo tempo melhoramos, tentamos, mas tínhamos que ter jogado mais, é uma decisão, não se pode... A gente tem que dar os méritos para o São Paulo, fez um excelente jogo e infelizmente nós fomos mal hoje. Duílio, qual o peso da perda dessa vaga na final, né? Um título que acho que o torcedor corintiano tinha muita expectativa, né, de conquistar, e até para você também, né, de repente encerrar o ciclo aí como presidente com um título importante que fica aí daqui para frente até o final da temporada e até o final do seu mandato, por favor. Isso dói, né? Dói muito para o corintiano, a gente sabe a expectativa. Mais uma vez, né, foi criada uma expectativa até pelo desempenho do time, pela essa série invicta, e acabamos perdendo o jogo que não podíamos, né? Só foram 11 jogos de invencibilidade e perdemos o dia que dependíamos apenas de um empate para ir para a final. Então é vida que segue e a gente tem que trabalhar para dar alegria para o nosso torcedor agora na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Por gentileza. O treinador abre a coletiva dizendo que São Paulo começou o duelo a 200 por hora, Corinthians a 20. Como cobrar o elenco após um depoimento do treinador? Eu acabei de falar isso também, e sem saber do que o Vanderlei tinha falado. A gente realmente fez um mau primeiro tempo. Mas é o mesmo elenco que estava 11 jogos invicto e acabamos perdendo no dia que não podíamos perder, infelizmente. É triste, a gente sabe que a torcida tinha uma expectativa grande, assim como nós.
Mas a gente ainda tem um campeonato pela frente que é sul-americana e melhorar no brasileiro para que a gente atinja os objetivos. E trabalhar, é isso que a gente pode fazer, como vem sendo feito, e ganhar o próximo jogo e o outro e dar alegria para o nosso torcedor. Ô Duílio, financeiramente o Corinthians deixa de ganhar 30 milhões de reais, né, se passasse a final da Copa do Brasil. De alguma forma isso atrapalha o seu planejamento financeiro no clube? Não, em termos de orçamento não tinha essa previsão no orçamento, a gente já bateu todas as metas em relação à premiação no ano, mas é lógico que são 30 milhões de reais, é lógico que ajuda, né? A gente todos sabem a situação que o Corinthians vive, que não é confortável, e 30 milhões de reais com certeza vai fazer falta, mas não era, vamos dizer, não estava previsto no orçamento, a gente já tinha batido as metas, mas se sobrasse 30 milhões a mais seria excelente. Duílio, agora que o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil, uma das únicas competições que resta uma chance de título é a Sul-Americana. Dá para colocar os titulares agora pensando nessa última chance de título da temporada? Em relação à escalação, o treinador, né? Mas é lógico que agora, infelizmente, com a derrota de hoje, o Corinthians ficou fora da Copa do Brasil e a gente passa a disputar só 2 campeonatos, né? Então a gente estava com as forças e o foco tem que ser, continuar sendo o Campeonato Brasileiro, pela situação que a gente se encontra na tabela, ainda não é confortável, mas a gente passa a ter tempo para jogar os 2 campeonatos. E aí, em relação a priorizar, né, os 2 campeonatos, e aí em relação à escalação é o professor que pode falar para você. Duílio, queria falar um pouquinho do que aconteceu antes do jogo, né? Os atos ali de vandalismo, agressão contra a delegação do Corinthians. Se isso de alguma forma atrapalhou na concentração de ter chegado atrasado na partida, e se o clube pretende fazer alguma reclamação, algum protesto formal para que essa situação mude. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, em nenhum momento, de nenhuma forma atrapalhou, e foi por isso que o Corinthians foi eliminado. Então, agora também é um absurdo a gente ver isso acontecer nos dias de hoje, né? Principalmente as pedradas, aí, os vidros quebrados, colocando a delegação em risco, né? Os atletas, toda a comissão técnica. Mas em relação ao jogo, não. O Corinthians não fez um bom jogo e principalmente não fez um péssimo primeiro tempo, por isso saímos aqui eliminados. Duílio, até esse momento em agosto, você considera a gestão, o planejamento bom, satisfatório? Você tem alguma avaliação? Isso fica para vocês, para o torcedor. Depois de uma derrota dessa, não tem, né, o que falar sobre isso. Infelizmente, a gente foi eliminado, nosso torcedor sentiu, está triste, e a gente precisa trabalhar para melhorar. Em relação à gestão, isso vocês vão analisar lá na frente um dia. Isso faz parte do futebol, você não ganha sempre e a gente tem que trabalhar para ganhar os próximos. Obrigada, pessoal. Aproveitando a oportunidade só, claro que não seria para você a pergunta, mas a situação clínica do Veríssimo, ele está perto de estrear? Você poderia antecipar alguma coisa? Não, se ele estava hoje no banco, ele tinha condições de jogo, pode ter certeza disso. Aí agora, em relação a ser utilizado ou não, é por conta do treinador. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Aí o presidente Duílio Monteiro Alves, né, falando lá no estádio do Morumbi, e a gente trazendo tudo para vocês aí, tá? Imagens aí da Central do Timão, passando para a gente colocar para vocês aqui também o Duílio falando, enfim, né, os personagens dessa partida do Corinthians horrorosa, né, que culminou aí com a eliminação do Timão. Todo mundo erra, né?